uma jovem que tinha um espírito de adivinhação, de revelação, estava lá no meio da estrada, e é um espírito maligno, e diz a Bíblia Sagrada, no versículo 17 do capítulo 16, vai dizer: seguindo Paulo e a nós, gritava dizendo, olha o que esse espírito maligno dizia: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam a vocês o caminho da salvação. Esse espírito maligno falou a verdade ou falou mentira, irmão? Falou a verdade. Ele não mentiu. Esse espírito que estava agindo através dessa mulher, que era possuída por esse espírito maligno, falou a verdade. Primeira coisa, falou aqui no versículo 17: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Primeira verdade, eles eram servos do Deus Altíssimo. Segunda verdade que ele falou: e anunciam a vocês o caminho da salvação. Outra verdade. O que a gente aprende aqui, irmãos? A gente aprende uma segunda lição importante: que Satanás, para enganar as pessoas, o povo de Deus, ele pode falar verdades que vai deixar você assim, ó, impressionado. Vai deixar você assim de boca aberta. É verdade, eu não sei, isso aconteceu comigo mesmo. Revelação, como eu posso dizer, no tutano, para você falar: meu Deus, é Deus mesmo, porque falou a verdade. Mas a Bíblia fala que o espírito maligno foi que estava usando aquela mulher. Contudo, não estou dizendo que Deus não usa profetas. Deus usa profetas. Mas a gente tem que ter uma coisa, irmão, que é importante para o crente: discernimento de espírito. É uma das coisas que está faltando no meio do povo de Deus. Discernimento, irmão, de espírito. Você tem que ter a leitura espiritual, se aquilo é de Deus ou se aquilo é do maligno. Não apenas porque bateu, não apenas porque encaixou com você, com aquilo que a encaixou. Não, você tem que olhar a vida da pessoa. Você tem que olhar se a pessoa realmente é uma pessoa de Deus, porque senão você pode ser enganada. Porque esse tipo de pessoa que muitas vezes usa a revelação, ela faz isso para tentar ganhar você e desfrutar do que você tem muitas vezes. Você tem que ter muito cuidado com isso. Muito cuidado. E infelizmente, irmãos, pessoas que não têm o discernimento de espírito cai em cada armadilha que é um perigo para você. Cuidado com isso, irmão, muito cuidado. Tenha discernimento de espírito. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, vai dizer assim: examinai tudo, retém o que é bom. Você já comeu peixe? Quem gosta de peixe aqui, irmão? Amém? Eu gosto de peixe, principalmente assado. Quando você vai comer o peixe, você come a carne do peixe. Você joga a espinha fora, que você não é doido, que vai morrer engasgado. Mas a mesma coisa é com as coisas de Deus. Você tem que examinar, você tem que pesquisar, você tem que saber se aquilo procede de Deus ou não. Paulo inclusive vai dizer à igreja de Corinto, quando estava falando a respeito da ordem do culto: quando 1 ou 2 profetas falarem, os outros julguem, para ver se está batendo aquilo que está acontecendo. Então, cuidado, esse espírito maligno falou. Mas outra coisa interessante, que é possível alguém ir em uma mesa branca de um espiritismo e um médium ser possuído por algum espírito e falar um monte de coisa de todo mundo ali, todo mundo fala: ah, o espiritismo é a verdade, porque está falando coisa de minha avó, de minha bisavó, de tataravó. Alguém pode ir no candomblé e uma iralorixá do candomblé baixar o santo lá, ou o demônio, e dizer algumas coisas que encantam a pessoa, e a pessoa fala: ah, aqui tem a verdade. Cuidado, irmão, porque tudo isso é do maligno. A gente tem que ter cuidado com isso, porque essa jovem aqui, usada por Satanás. Aí no versículo 18 diz o seguinte: isso se repetiu por muitos dias. Irmãos, olha o que o texto 18 diz, no versículo 18 do capítulo 16. E isso se repetiu por muitos dias. Ou seja, essa mulher estava falando profecia para Paulo um tempão. Todo dia era uma revelação para Paulo: esses homens são homens de Deus, e o que eles falam é verdade, eles são servos de Deus. Para tentar ganhar Paulo, todos os dias tinha uma revelação para Paulo. E aí o que Paulo fez? Então Paulo, já indignado, vou
voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você saia dela. E na mesma hora, o espírito saiu daquela mulher. Aleluia! Louvado seja Deus.